rotina das mulheres rurais foi tema de pesquisa, cujos dados constam no relatório técnico intitulado Perfil das Mulheres Rurais do Rio Grande do Sul, que é uma produção do Departamento de Economia e Estatística do Estado, em parceria com a Emater Gaúcha e a Secretaria de Agricultura. O lançamento foi feito na Casa da Emater, na Expo Direto. Segundo a extensionista rural Clarice Emelbock, da Emater, a pesquisa surgiu a partir de uma demanda da entidade em trabalhar mais com temas relacionados às mulheres do campo. A pesquisa partiu da demanda do nosso trabalho, então um grupo de colegas do Regional de Lajeado, que se intitula GT Social, tinha pensado em realizar essa pesquisa a nível de região. E aí conversamos e pensamos outras questões, né? Então foi feito um trabalho para ver, analisar todas essas questões. E aí depois, então, que nós tivemos fechadas essas questões, então que nós começamos a pensar. Então foi algo que partiu da nossa instituição mesmo para ser realizado. Eu acho que a primeira coisa é as mulheres rurais reconhecerem o grande papel que elas têm nas suas unidades de produção familiar e junto com as suas famílias, as famílias também reconhecerem essa importância que as mulheres têm e, para além disso, dar visibilidade para esse trabalho das mulheres, que muitas vezes é visto como ajuda e não como algo que realmente representa um aporte de recursos e também de mão de obra para a família. Então a mulher ela executa muitas atividades e se ela não estivesse lá, quem faria isso? Então a gente vê que essa é uma das questões também que nos chamou a atenção foi que as mulheres elas estão na tomada da decisão para realizar muitas coisas, mas na produção, por exemplo, o que eu vou fazer com essa produção, vou vender de que forma, ainda não está. Mas a mulher já aparece bem mais na comercialização, tanto na agroindústria, hoje ela está no turismo rural, no artesanato, nas atividades de venda direta também aos consumidores, nas feiras mesmo. Então as mulheres estão presentes nesses espaços e também algo que nos chamou bastante atenção foi a questão das violências, que nós precisamos ainda, eu sei que para nós também, enquanto extensionistas, é difícil de trabalhar esses temas. O ano passado nós fizemos uma qualificação para os nossos colegas extensionistas e trouxemos esse assunto para ser tratado e colocado que é um assunto que nós da extensão rural precisamos também trabalhar, porque existe violência no meio rural. Ela fica talvez encoberta, mas ela existe, então criarmos espaços para que as mulheres possam falar e também expor suas dificuldades. E algo também que ficou bem representativo para nós foi a participação das mulheres na política, que elas entendem que precisam ter esses espaços e participar. Eu, enquanto trabalhava nos municípios, eu sempre dizia para as mulheres, vocês têm que está lá na frente, não é só um número 30% que é obrigatório, mas a gente tem que fazer valer esse direito que nós temos. Então, ainda precisamos ocupar esses espaços, assim como em conselhos, cooperativas, as mulheres participam, mas elas dificilmente são presidentes, dificilmente elas têm um cargo que seja para além de ser secretárias ou tesoureiras. A pesquisadora Daiane Menezes pontua que este estudo reforça algumas demandas recorrentes das mulheres e também surpreende em outros aspectos. A gente procurou replicar nessa pesquisa o que a gente tinha de perfil de mulheres rurais no Rio Grande do Sul pela PNAD, né? Pelo Censo Agropecuário. Então a gente conseguiu mais ou menos as mesmas faixas de renda, né? Só que o que chamou a atenção e para mim realmente foi surpreendente é que 88% das mulheres acham que elas contribuem com metade ou mais da renda do domicílio do que os homens. Então, assim, a predominância de mais contribuição das mulheres existe na percepção da renda, mas me parece que ela não se reflete em outras coisas, como, por exemplo, se dizer
proprietária ou dirigente da propriedade, né? Esse dado a gente viu no censo agropecuário que só 12% das mulheres se declaram proprietárias ou dirigentes, mas 30 e muitos por cento são as titulares do DAP, a Declaração, né, de Agricultura Familiar para Programas Sociais, tá? Então tem uma discrepância grande entre de fato fazer e se assumir como, né? Me parece que a reivindicação de maior participação na política é bastante surpreendente. Assim. A gente perguntou ao final, né, se nos espaços que a mulher interage todo dia, tipo família, trabalho, política, né, estudos e tal, se precisava de mudança ou não, metade delas disse que sim. E dentro dessa metade, quase metade disse que precisa mudança na política, né? E assim, mudança genuína, assim, não só cota, precisa de patrocínio, de apoios, às vezes apoio dos homens, elas citam também. E a gente vê esse dado refletido também na participação de tomada de decisão para fazer parte de conselhos municipais. Esse é o lugar em que as mulheres menos participam. Então você vê que onde tem a questão mais política, mais representativa, mais forte, elas ainda não estão lá, sabe? E seguramente é um dos caminhos para conseguir promover mudanças e mais igualdade. Tem muita coisa para fazer ainda, assim, não tem que eu conheça pesquisa tão rica e tão detalhada sobre esse público específico e isso nos permite fazer os recortes que a gente quiser, de faixa etária, de escolaridade, de município. Então, assim, esses municípios aqui são os que menos oferecem esse serviço, dá para a gente mapear e saber como fazer. Essa faixa etária é a mais prejudicada, dá para a gente mapear e fazer política específica. E tem uma série de cruzamentos que ainda poderiam ser feitos. A gente apresentou um primeiro panorama, fez algumas relações, encontrou algumas relações importantes para a saúde mental da mulher e para, enfim, ter posições mais igualitárias e menos senso comum daquelas que circulam mais, que participam de mais associações, que participam de cooperativas e tudo mais. Então, assim, tem mais coisas que a gente ainda pode fazer daí, com certeza, e o próximo passo é entregar para as regionais a situação delas, né? E aí eles podem, com isso, pensar nas atividades que eles podem fazer. Assim. Oferecimento BASF, OR Sementes, Grupo BJMG, Soluções Contábeis e Tributárias, ou Agrosoftwares para o agronegócio, Sicredi, Creluz, Connect Farm e Ruraltec.